Olá, hoje é quarta-feira e aqui no programa M é dia de educação com Elizabeth Rodrigues. Hoje a gente vai falar sobre o dilema das crianças que não sabem a quem obedecer quando os pais são separados. Como os pais devem lidar? Acompanhe as dicas. Veja também as mulheres dominando profissões masculinas. Hoje a gente vai conhecer o trabalho de uma tatuadora. Não sai daí, o programa M está entrando no ar. Boa tarde, eu sou Paula Veloso, nosso programa M já está no ar. Como você já sabe, toda quarta-feira a gente discute temas que abordam a educação dos seus filhos e o bem-estar emocional da sua família. Hoje, por exemplo, a gente vai falar do dilema das crianças educadas com pais separados. O pai diz sim, a mãe diz não, a quem obedecer? Como evitar a alienação parental? Bem, a educadora Elizabeth Rodrigues já está aqui com a gente e é ela que vai dar essas dicas, né? Seja bem-vinda, Elizabeth. Boa tarde a você que está aqui conosco toda quarta-feira. A gente precisa refletir sobre algumas coisinhas. Existe um psicólogo francês, o Henri Vallon, que ele diz que as pessoas gostam muito de separar emoção e razão. Dizer, não, isso é o campo da emoção, isso é o campo da razão. Só que não é bem assim. Embora a emoção seja uma coisa muito primitiva, por exemplo, uma criança quando chora, ela pode estar expressando uma emoção de que ela está com fome, desconfortável. Então, a emoção realmente é uma série de representações subjetivas que tem componentes orgânicos, biológicos. A afetividade é uma coisa que é muito mais complexa, que além do biológico, envolve o sentimento, que é o psicológico. Então, emoção e afetividade andam muito junto com conhecimento e comportamento. E como o ser humano é holístico, é um todo, como é que a gente consegue separar as coisas? Então, a forma como você age, o que você diz e como você diz, vai influenciar o comportamento de uma criança. E muito, né? Principalmente numa situação dessas. Numa situação dessa. Então, se eu pego e te mostro isto aqui, e tu me perguntas... O que é isso? É uma chave. Para que serve? Para abrir o coração. Olha aí. Agora, de outra maneira. O que é isso? Não tá vendo que isso aqui é uma chave? Ai, que absurdo. Para que serve? Quer dizer, para abrir o coração, não tá vendo isso aqui? Então, às vezes as pessoas falam com as crianças, mas a forma com que falam é mais importante do que o conteúdo do que está sendo dito. E isso tudo, dentro de uma criança de 0 a 2 a 6, vai complicando muito. Uma criança de 0 a 2 anos, a gente pede pelo menos que os pais não briguem depois de separados, enquanto estiver amamentando, sendo amamentada. Porque isso pode causar febre, pode causar reações. A criança está com uma febre que não se sabe por quê, porque o pai e a mãe estavam discutindo enquanto ela amamentava. O divórcio, no caso a separação, ele é sempre um momento muito dramático, muito traumático para toda a família, né? Não só para o casal e, lógico, para a criança acaba refletindo muito mais. Agora, o que a gente percebe é que a autoridade, ela fica um pouco confusa na cabeça das crianças, né? Essa história de fica um tempo na casa do pai, fica um tempo na casa da mãe, aí a mãe chega e diz assim, tu pode isso, tu não pode aquilo, e o pai vai lá e diz tudo. Exato. Como é que é a maneira certa de lidar com isso? O ideal é que as pessoas leiam um pouquinho de Foucault, por exemplo. Foucault disse o seguinte, a família, através da história, foi uma teia de relações para unir ascendentes, unir famílias politicamente, economicamente, ou mesmo para preservar a espécie. Mas hoje, a família de hoje, muito mais do que unir um homem e uma mulher, na hora em que este casal se propõe a uma prole, o primeiro motivo passa a ser secundário. E a principal função dessa família vai ser servir de matriz para a criação e a formação de um indivíduo, de um ser humano equilibrado e harmônico.
Então, o problema sempre é esse, porque a mulher magoada usa a criança como arma contra o pai. E se a mulher tem a guarda, o pai se sente fraco. Ele perde a autoridade na medida em que a criança pede o chocolate. Ele sabe que ela não pode comer o chocolate, mas ele não tem força, porque esse é o único momento que ele vai desfrutar da companhia da criança. E nesse momento ele vai dizer o não, ele não tem coragem. Então lá vai o chocolate, o brinquedo novo a cada saída no fim de semana com o pai. E isto deixa a criança insegura. Afinal, as regras do meu pai são mais agradáveis. As regras da minha mãe são péssimas. A minha mãe é chata. A minha mãe é chata. É. E na hora em que ela chega na saída com o pai, que o pai diz, não, a sua mãe me disse que você não pode tomar banho de piscina porque você está resfriada. Quero ir para a casa da minha mãe. Ah, então pode. Ou então chega em casa, né? Você não pode comer o doce porque você está com um problema intestinal. Eu quero ir para a casa do meu pai porque o fim de semana é bom. Quer dizer, o que aconteceu aqui? Um casal que já lida de forma insegura com a sua separação, ou pai ou mãe quer ter um ganho secundário com a criança, atraindo com mimos, o que deveria ser um processo de formação de autoridade, de disciplina e do afeto verdadeiro, que não tem nada a ver com mimo, presente, material ou essa chantagem emocional. Então, o que a gente recomenda, bom, conselho às vezes não se deve dar, mas o que os pesquisadores recomendam? Que o casal, ciente da função que Foucault salvaguardou como mais importante, veja que agora eles não são mais prioridade. Prioridade são os filhos. Só que eles estão com o coração cheio de dúvidas, de mágoas, de inconsistências. Então, eles têm que resolver com o analista, com o planejamento, os dois, resolver as suas questões. Ou pelo menos conversar, combinar, pessoais, né? combinar. Olha, o fulaninho está dizendo isso, o que é que tu acha? Né? Para não saber. Porque vai chegar um momento que o pai quer levar até para a escola, eles não combinam. O pai quer levar a criança para a escola A mãe quer levar para a escola B. O pai, mas eu só pago se for para a escola que eu decidi. E o menino chega e diz para sua coleguinha, eu estou me sentindo uma mala. Meu pai quer me levar para um lado, a minha mãe quer me levar para o outro. Eu acho que eu sou uma mala de viagem. A gente tem duas situações bem complicadas aí, né? Que a gente tem aquele pai que não quer desautorizar de jeito nenhum a mãe, ou vice-versa, mas aí também acaba concordando com coisas erradas, só para não desautorizar. E tem aquele que já faz questão de desautorizar tudo, né? Aquele ou aquela que chega e diz assim, o teu pai ou a tua mãe não presta, ou eles fazem errado, ou dá qualquer desculpa para a criança e já coloca a criança numa situação de decidir. Né? Isso é uma coisa que eu queria que você explicasse pra gente, mas a gente vai só fazer um intervalo comercial rapidinho e na volta você fala sobre isso. Estamos de volta, quem está aqui com a gente hoje é a educadora Elizabeth Rodrigues e a gente está conversando sobre o dilema daquelas crianças que são educadas com pais separados. O pai diz sim, a mãe diz não. A quem obedecer? Eita dilema, né, Elizabeth? Eu estava falando antes da gente ir para o intervalo que tem aquela história do pai ou mãe que concorda demais, né, que vai lá e para não desautorizar o outro, ele vai e concorda nem que seja errado. E o que discorda de tudo, né? Que faz questão de dizer que o outro não sabe de nada, o que não presta e que não é para a criança ouvir. Exatamente. Eu gostaria de lembrar às pessoas que estão assistindo que desde 2010 já existe uma lei contra a alienação parental. Então, se a guarda está com a mãe, que é 80% das vezes, às vezes com o pai, ou compartilhada ou alternada, e algum dos pais usa alguma forma de esconder os resultados médicos das crianças, quer até na escola proibir que se deem notícias para o pai, no caso, ou para a mãe, e usa de meios escusos para evitar que ele tenha contato com o outro, a Lei 12.318 de 2010 determina uma série de sanções
a essa família ou a essa mãe ou esse pai que, de qualquer maneira, provoca um óbice para que o outro genitor tenha contato com o filho. Porque não existe nada mais cruel do que deixar de ter acesso ao pai. A criança já tem problemas muito grandes, mesmo quando os ex-casados se entendem. E esses problemas estão em todas as pesquisas. Primeiro, comportamentais, que vão de agressividade em todos os sentidos a retraimento em todos os sentidos, que chega até a depressão. Depois, problemas de aprendizagem, que vão da dificuldade do raciocínio matemático, da dificuldade de leitura, do baixo rendimento escolar, quer dizer, da dificuldade de se relacionar com os próprios colegas, com os professores e com as pessoas na sua própria rua ou casa. Então, são tantas as questões que as crianças ou mesmo adolescentes vivem quando o casal ou ex-casal está de acordo. Calcule quando ainda um tenta se afastar o outro. A criança, principalmente, na faixa dos 2 a 7 anos, ela tende a se identificar mais com um. As meninas mais com o pai e os meninos mais com a mãe. Quando há a separação, que o pai sai de casa e a menina fica com a mãe, ou o menino fica com a mãe, ele tende a se culpar. Porque ele teve um desejo íntimo de ficar muito mais com a mãe do que com o pai, porque há uma identificação natural do menino com a mãe. A culpa é minha. Eu que desejei que meu pai saísse e ele saiu. Então, esse tipo de fantasias povoam. Outra fantasia, por exemplo, o pai sai de casa, a mãe leva a menina na escola, a menina, será que minha mãe vem me buscar? Porque se meu pai já saiu e não voltou mais, será que a minha mãe, quando sair hoje da escola, ela volta para me buscar ou ela me abandona será como meu pai vai me abandonou? Deixar aqui? Então, o que a gente roga às pessoas que assistem ao programa, e aí eu incluo avô, avó, tia, é que participem do seio familiar para dar uma harmonia, um equilíbrio a essa criança que tem tantas dúvidas na cabeça para que ela não se sinta abandonada. Aí chega uma tia, a irmã da ex-mulher, e diz, aquele seu pai, aquilo eu sabia que não valia nada, sabia que ia dar em separação. Nossa, isso é muito comum, né? né? Realidade. E o nome disso é alienação parental. Na hora em que uma avó, que uma tia chega para uma criança de 8 anos, de 6 anos e diz, seu pai, eu sabia que aquele não queria nada com a vida. Seu pai não presta. Seu pai não presta. Nossa, ou é péssimo que essa. a nova namorada do pai, quando a criança vai visitar, diz, ora veja, você está com uma roupa que não está nem combinando, como é que sua mãe deixa você sair deste jeito? Ou a menina canta uma musiquinha dessas novas de forró, do Camaro Amarelo ou alguma coisa que tem, aí chega a nova madrasta. Como é que sua mãe deixa você cantar uma música desta categoria, uma menina de 6 anos? Quer dizer, se esta batalha de egos for o foco central, pobres destas crianças. Se, ao invés disso, estes adultos se convencerem que são adultos e pararem de levar seus egos à fervura e buscar o bem destas crianças, é possível que elas, tendo todos esses problemas, a criança vai voltar a fazer xixi na cama, mesmo se já não fez. A criança vai dormir e ter mais pesadelos do que tinha. A criança precisa de forma lúdica. A mãe tem que dar para ela brincar de boneca, brincar de situações de supermercado, de ida, de uma série de coisas, para ver se ela consegue representar simbolicamente isso e dar conta do tormento que já é não ver o pai e a mãe juntos. Imagina com toda essa novela familiar por trás. E tem uma coisa também que eu não sei se... Eu queria até que você orientasse a gente, que